Oba, vamos lá, continuando aqui então com as aulas de física. Vamos falar agora sobre o movimento de queda livre. O objetivo então dessa aula é a gente conhecer e utilizar a descrição que é proposta e sempre apresentada para um movimento de queda livre. Essa aula faz parte de uma série de aulas falando sobre os movimentos notáveis, né? Que eu venho apresentando, que eu já falei então sobre o repouso, né, de uma forma bem rápida, porque o repouso consiste quando a posição é constante. Falei do MU, que consiste também em movimentos que a velocidade é constante. E falei também sobre o MUV, que é o movimento uniformemente variado, que é os movimentos que a gente considera a aceleração constante. Agora eu vou falar sobre queda livre, que é uma aplicação do MUV, certo? O movimento de queda livre é um movimento que a gente faz a aplicação do MUV considerando a aceleração igual a menos g na direção de j, certo? O movimento de queda livre, ele auxilia a gente a estudar os movimentos feitos por qualquer corpo sujeito à ação gravitacional, né? Com corpos que tenham posição e que tenham distância próximas da superfície da Terra. Dessa forma, a aceleração pode ser considerada constante, porque dependendo da altura que o corpo esteja, dependendo da distância que o corpo esteja, né, ao centro da Terra, a aceleração dele muda, a aceleração que o corpo adquire, ela muda. Mas se o corpo está numa determinada faixa de distância à superfície da Terra, a aceleração muda tão pouco que ao a gente considerar 9,8 como o valor dessa aceleração, né, em módulo, né, 9,8, a gente obtém resultados com uma incerteza bem baixa, certo? Então pronto. O movimento de queda livre é um movimento que a gente considera aceleração constante. É um movimento vertical que a gente considera aceleração constante igual a menos g. Beleza? Então eu pego o mu, que a gente já sabe que é o que? A posição dada em função do tempo dessa forma aqui, ó, quadrática com o tempo. Né? Então vai ser a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Para a gente fazer a aplicação para o movimento de queda livre, a gente assume a aceleração igual a isso e reescreve, né, essa equação aqui desse jeito. A gente assume que não existe movimento em nenhum outro eixo a não ser o eixo de y. E a gente considera o eixo de y o vertical, certo? Então a gente pode considerar que a posição em x em z é zero, né? E a posição dele então vai ficar y0, a posição em função do tempo vai ficar y0 mais v0 de yt menos metade de gt ao quadrado. Porque como a aceleração é menos g, a gente substitui aqui onde tiver aceleração, a gente substitui por menos g. Beleza? Então, com a posição, a gente consegue obter todas as outras informações. Né? Sabendo como a posição do corpo varia com o tempo, todas as outras informações ficam fáceis de a gente obter. Então, a gente tem aqui, ó, que um corpo em queda livre, ele tem posição que pode ser descrita dessa forma. Né? A sua velocidade é obtida derivando a posição, então vai ser obtida dessa forma, né? Porque se eu derivo y, 0 vai dar 0. Se eu derivo v0yt, vai dar v0y. Se eu derivo menos meio de gt ao quadrado, o 2 vem para cá, cancela com esse e vai ficar só menos gt, certo? E a aceleração vai ser a derivada da velocidade. Quando eu derivo a velocidade, eu vou achar que a aceleração é igual a menos g. E aí eu consigo todas as três grandezas cinemáticas principais. Como o movimento é unidimensional e tem aceleração constante, eu posso agrupar essas duas equações, né, eliminando a dependência temporal e obtendo a equação de Torricelli. Que veja que tem uma diferença aqui com a aceleração, né, que como a aceleração é menos g, ela muda. Aqui na equação de Torricelli que eu apresentei anteriormente tinha um mais, agora tem um menos g. Beleza? Prontinho, a gente pode agora fazer alguns exemplos, certo? Vou fazer um exemplo aqui. Então, na figura ao lado, um lançador arremessa uma bola de beisebol para cima ao longo do eixo Y. Beleza? Então, ó, ele arremessa. É interessante a gente ver esse negócio do arremesso pelo seguinte. Quando a gente arremessa uma bola, a velocidade dele fica para cima, né? Então, se o eixo de Y é aqui, esse Y aqui, a gente está indicando para a gente qual é o sentido positivo.
Então, quando o corpo está subindo, a velocidade dele é positiva. Quando o corpo está descendo, a velocidade dele é negativa. Beleza? Então, a posição, veja, aqui a gente assumiu que quando a bola sai da mão dele, é o nosso y igual a zero. Em outros sistemas, as pessoas podem usar o referencial aqui no chão igual a zero, né? Isso daí pode mudar de problema para problema, mas uma vez a gente escolhendo, a gente tem que usar sempre o mesmo, certo? Então aqui foi escolhido assim, foi escolhido que o y0 seja aqui. Veja então que a posição vai ser positiva toda vez que o corpo estiver acima dessa linha do zero aqui. O corpo vai ser negativo toda vez que ele tiver, a posição do corpo vai ser negativo toda vez que ele estiver abaixo dessa linha, né, dessa linha y igual a zero. Toda vez que o corpo estiver subindo, a velocidade dele que vai ser positiva. Quando ele estiver descendo, a velocidade dele vai ser negativa. Mas a aceleração dele sempre vai ser negativa. A aceleração dele não muda o sinal. A aceleração dele é constante, igual a menos g. Beleza? Que fique claro, muitas vezes as pessoas podem fazer confusão, mas a aceleração ela é constante. Se a aceleração é constante, ela não muda seu valor, não muda seu sinal. Pronto? Mas então vamos seguindo aqui. Bola de beisebol com y, ó, com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Então ele arremessa a bola com 12 metros por segundo. Veja que ele arremessou para o alto, né? Então a velocidade é positiva aí com o módulo 12. Letra A. Quanto tempo a bola leva para chegar ao ponto mais alto da trajetória? Quanto tempo ela leva para chegar ao ponto mais alto da trajetória? Como é que a gente faz isso? No ponto mais alto da trajetória, o ponto mais alto da trajetória é o ponto em que a bola ela não consegue subir mais, né? É o ponto que o y é máximo, portanto, é o ponto em que ele não tem mais velocidade para ele continuar o movimento. Então, o ponto mais alto é o ponto em que a velocidade, ó, ele bota aqui, a velocidade é nula. Beleza? Então, a gente pode já usar esse gancho. Eu posso descobrir um instante, ele pede quanto tempo, né? Saindo daqui, aqui é o tempo zero. Se eu descubro um instante em que a velocidade dele é zero, tudo está feito. Então, ó, a velocidade em y, em um tempo específico, tem que ser zero. Então, esse vai ser o tempo. Esse vai ser o instante, esse vai ser o tempo gasto para a bola chegar no ponto mais alto da trajetória. Como eu sei que a velocidade é a velocidade inicial menos gt, aqui vai ficar isso. Essa é a equação. Eu descobri então o t, o que é que eu faço? Eu pego ele que está aqui, ó, menos gt, passo para o outro lado, ele fica positivo. E eu pego o g e passo para o outro lado dividindo. Por quê? Porque o meu objetivo é isolar o t, porque t é que eu quero saber. Então vai ficar assim, ó, t é igual a v0 dividido por g. Vai ficar 12 dividido por 9,8. Isso daqui vai dar aproximadamente 1,2 segundos. Então, ó, 1,2 segundos depois que ele sai da mão do jogador, ele chega no ponto mais alto. Letra B fala qual é a altura máxima alcançada pela bola em relação ao ponto de lançamento. Qual é a posição da bola? Qual é a altura máxima que ela consegue a partir do ponto de lançamento? Ou seja, como é que eu vou configurar isso? Como é que eu vou contextualizar essas informações relacionando-as com as grandezas cinemáticas? Ele está querendo saber qual é a altura máxima, né, em relação a esse ponto aqui de lançamento. Eu posso dizer que essa questão ela está querendo saber qual é o valor máximo de y. É isso que ela está querendo saber. Uma outra forma também é a gente dizer qual o valor máximo, qual o valor de y quando a velocidade for zero. É um outro jeito. Qual o valor de y quando a velocidade for zero? Eu sei que a velocidade é zero quando t é 1,2. Eu sei que a velocidade é zero quando t é 1,2. Então, já que eu quero saber agora a posição, o que é que eu faço? Eu vou descobrir o y quando t for igual a 1,2. Acabou. Se y é y0 v0t menos gt ao quadrado sobre 2, né? Mas eu não coloquei o y porque o y0 é zero, a gente já colocou aqui. Então, só eu substituir agora os valores, que todos os valores aqui eu tenho, até o t, até o tc, né, que é 1,2. Então, ó, vai ficar a velocidade inicial 12, vezes o tempo 1,2, menos a gravidade 9,8, vezes o tempo ao quadrado, que é 1,2 ao quadrado, dividido por 2. Então, quando eu faço essa conta, eu vou achar 7,3 metros. Ou seja, a bola está no ponto máximo
ela está no ponto em que a velocidade dela é 0, 7,3 metros depois, acima do ponto em que ela foi lançada. Beleza? Letra C, e última, né? Quanto tempo a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial? Quanto tempo a bola leva para atingir um ponto 5 metros acima do ponto inicial? Ou seja, eu sei que aqui em cima é 7,3, né? Aqui em cima é 7,3. Então tem um ponto aqui, ó, que é 5 metros. Aí eu quero saber quanto tempo ele demora para chegar nesses 5 metros. Né? Quanto tempo é que ele demora para chegar nesses 5 metros? Como é que eu acho esse instante? Veja que eu posso reescrever essa equação, essa questão também dizendo assim: qual o instante, qual o valor de t que y é 5, né? Ou seja, tentando explicar, tentando falar matematicamente isso daí, mostrando para vocês como a gente contextualiza o que a gente vem aprendendo em cinemática, todas as grandezas, todos os conceitos e definições que a gente vem conhecendo, né, nas aulas, com os problemas, com o dia a dia, com as discussões, né, com os fenômenos, beleza? Então, uma forma de escrever essa questão aqui também, a gente pode pensar assim: qual o valor de t para que y seja 5, né? Então, eu tenho aqui, ó, qual é o valor de t, é isso que eu quero saber, qual é o valor de t para que y seja 5. Ó, eu ainda sei, né, que y de t é dado dessa forma. O que é que eu vou fazer? Onde tiver y, eu vou botar 5. E onde tiver t, eu vou colocar tc, mas eu substituo todos os outros. V0 é 12, 9 é 9, G é 9,8, portanto, G dividido por 2 vai dar 4,9. Então, eu tenho essa equação aqui, ó. Eu posso reorganizar ela, botar tudo de um lado só da igualdade, né? Porque aí ela fica assim, ó, veja, está negativo, ele passa para cá positivo, esse está positivo, passa para cá negativo. O 5 está positivo, continua positivo, porque ele continua do mesmo lado. E como tudo foi para lá para o outro lado, aqui ficou 0. Isso daqui fica o quê? Fica com a cara mais explícita de uma equação de segundo grau. Então, quando a gente resolve essa equação de segundo grau, usando Bhaskara, usando as informações que a gente tem de como resolver uma equação de segundo grau, a gente obtém dois valores. Ó. A gente obtém que os instantes que a bola passa pela essa altura, 5, é meio segundo depois que ela é lançada. Ó, interessante, porque 1,2 segundos depois que ela foi lançada, ela chega na altura máxima. Mas meio segundo depois que ela foi lançada, ela chega em 5 metros. Beleza? Mas 1,9 segundos depois, né, que ela foi lançada, ela também chega em 5 metros. Como é que funciona isso? Significa então, ó, veja que em 1,2 foi o tempo que ela chegou no instante máximo, então ela demora meio segundo para chegar para ela chegar aqui quando ela está subindo, né? E o outro instante, que é 1,9, é quando ela está descendo, beleza? Então veja que tem dois instantes em que ela chega em y igual a 5, que é quando ela está subindo e quando ela está descendo. Por isso que é uma equação de segundo grau, certo? Veja que casa tudo direitinho, a gente não eu podia ter feito essa análise antes, né, e percebido aqui, mas a própria equação já nos trouxe essa informação, beleza? Então é isso. Dessa forma, espero que vocês tenham entendido, né, o que é o movimento de queda livre e como a gente pode buscar aplicá-lo em vários sistemas aí, vários problemas que a gente pode encontrar, certo? Ótimos estudos para vocês.